Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos falar juntos o versículo 22? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a igreja em Laodiceia. Existe um versículo muito conhecido, e muitos de nós conhecemos ele de cor, que é o versículo 20, que diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É a real situação daquela igreja. Jesus está batendo a porta daquela igreja. E nós sabemos, irmãos, que nós somos a igreja do Senhor Jesus. Amém? E aquela igreja, essa igreja de Laodiceia, ela estava passando por um momento muito difícil espiritual, né? Quando nós lemos este versículo, eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, significa que o Senhor ele quer fazer uma transformação, uma mudança. E este versículo ele traz dois sentidos: o sentido individual, né, pessoal, de transformação, né? Nós sabemos, irmãos, que as pessoas precisam de ser transformadas, né? Nós saímos para visitar essa moça, né, na urgência, oramos por ela ali naquela cama, e nós cremos que ela está com o coração sedento para aprender a palavra de Deus, individualmente. Mas também traz o sentido, irmãos, de assembleia. A igreja é uma assembleia, irmãos. A igreja era chamada para sair para fora, reunião dos santos. E o versículo traz também para toda a igreja uma mudança, um crescimento, um renovar na sua comunhão, um renovar no seu espírito, um avivamento espiritual, uma vida com propósitos. Amém? Irmãos, Cristo está batendo a porta dos nossos corações. E quando o Senhor ele bate na porta do coração, né, ele fala: eis que estou à porta e bato. Irmãos, para mim chegar na casa dessa senhora, né, de 38 anos, dessa jovem, né, eu não tinha chave, Tatiana não tinha chave, mas tinha um moço lá fora
provavelmente que era o dono das casas de aluguel, sem saber o que estava acontecendo, a gente não espalhou, não falou o que era, ele que abriu a porta para nós, ele que abriu o portão. Estava ela lá na cama, estava o namorado lá, não chamou ninguém, não sabia o que fazer. Mas quando Jesus ele bate na porta do coração, né? A única que pode abrir é você. Porque a chave para abrir a porta está por dentro. Do lado de fora não conseguimos. E o Senhor Jesus ele não vai arrombar, irmãos, a porta, né? A Bíblia fala que ele vai vir num piscar de olhos, como no exemplo de um ladrão, sem avisar, para buscar a igreja. Mas para entrar no seu coração, é você que tem que abrir essa porta. Como cada um que está aqui já abriu um dia. Se a sua transformação de vida é evidente hoje na sua vida, é porque você abriu, irmão. Você abriu a porta do seu coração para Jesus entrar. E quando você abre essa porta, o versículo vai dizer: entrarei na sua casa e cearei com você e você comigo. Amém? Assim aconteceu com Zaqueu. Zaqueu desce depressa, vou estar na sua casa. E Jesus, em rápidas palavras, quando Zaqueu se decide subir numa árvore para ver Jesus, o coração dele estava queimando com vontade de ser transformado por Senhor Jesus. E ele está ali na sua casa e ele fala: eu resolvo dar tudo, né, a metade dos meus bens. Vamos ler Lucas, capítulo 19, versículo 5. Lucas, capítulo 19, versículo 8. Lucas 19, 8 diz: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu extorquir alguma coisa a alguém, vou restituir 4 vezes mais. Amém? Isso é abrir a porta, irmão, do coração. Ele abriu a porta do seu coração. Assim como o carcereiro abriu a porta do seu coração. Assim como o carcereiro estava prestes a tirar sua vida, Paulo e Silas interveio naquela decisão, né, precipitada do carcereiro. Porque para ele todos haviam fugido da prisão, mas todos estavam lá. E ele entregou a sua vida para Jesus. Jesus entrou no seu coração. Ele abriu a porta. E aquela transformação na sua casa, irmãos. Houve mudança também na sua vida, no interior ali, das pessoas dentro do seu lar. Eu e a minha casa, né, foram salvos. Como Josué mesmo diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso se chama porta aberta. Amém? Uma vez que você decidiu abrir a porta do seu coração. Irmãos, no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Irmãos, Jesus, ele mais uma vez, ele se apresenta de uma forma para a igreja. E se nós observarmos as 7 igrejas que nós estudamos aqui, em cada versículo que iniciava a sua apresentação, ele mostrava uma característica somente ele tem, né, os seus atributos, as suas qualidades. E aqui ele fala assim: essas coisas diz o assim seja, o amém. Na oração, irmãos, quando nós oramos, nós finalizamos: em nome de Jesus, amém. E este amém que o Senhor Jesus diz aqui no versículo 14, confirma a mensagem do Evangelho, confirma o ministério da igreja. Jesus confirma e diz amém. Jesus é testemunha fiel e verdadeiro daquela igreja, desta igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja. Amém?
Ainda nesse versículo 14 fala, o princípio da criação de Deus. Onde estava Jesus, irmãos, quando o Senhor criou os céus e a terra? Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. João capítulo 1, do versículo 1 ao 3 diz, no princípio era o verbo é Jesus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Apocalipse vai dizer que Jesus ele é o princípio, o último, o alfa e o ômega. Ele é o princípio. E essa palavra princípio, irmãos, do grego, né, significa originador, criador, aquele que se origina desde a criação, aquele que criou, aquele que fez as coisas acontecer. Então Jesus, ele diz o amém, porque ele confirma toda a obra da criação, ele confia e é testemunho fiel daquela igreja. Amém? O versículo 15 diz, conheço as obras que você realiza, que você é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. E o versículo 16 diz, assim porque você é morno, e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é muito sério. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela não pode ser morna, ela também não pode ser fria, ela tem que ser quente. Qual a diferença que nós estamos fazendo como igreja? Porque Jesus, ele fala no versículo 15, conheço as obras que você realiza, você não faz nem nada, nem aqui nem lá, você fica estático. É isso que ele está falando aqui, ó. Você é nem frio e nem quente. O que é uma coisa nem frio nem quente? Né? Uma vida parada, uma igreja que não oferece, irmãos, dificuldade para o mundo. O apóstolo Paulo, ele fala, lá em Romanos capítulo 12, do versículo 1 e 2. Tatiana até gosta do versículo 2, né? Romanos 12, 1 e 2 diz assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Significa que é para a igreja trabalhar. Ela não é nem fria nem morna. Né? O Senhor, né, Paulo fala, né? Se ofereçam, né? Sejam agradáveis a Deus. Este é o culto racional. Né? O culto racional é porque nós somos seres humanos. Né? O culto ele não é irracional. Né? Quinta-feira, na hora da oração, né, dos pedidos, Sofia fez um pedido de oração. Ela pediu pela cachorra da vovó dela, que estava com catapora. É catapora? Peladeira, né? Peladeira. Irmãos, culto racional, né? Amor. Aí eu falei com a minha mãe do pedido dela. Você orou, né? Vocês oraram, né? Oramos, claro, mãe. Nós oramos pelo pedido dela. Irmãos, o versículo 2 diz, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela não pode se acomodar, ela não pode deixar as coisas acontecer, a ponto de Jesus falar, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Significa que o Senhor Jesus estava a ponto de rejeitar aquela igreja, porque ela não trabalhava na obra do Senhor. Ela deixava as coisas acontecer, ela não se conformava, né? Na verdade, ela se conformava com os padrões daquele mundo, né? Naquele tempo. Mateus 5,37 vai dizer que a palavra de vocês sejam sim, sim
E não, o que passar disso vem do maligno. Irmãos, versículo 17. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas vocês não sabem que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quantos estão dessa maneira, irmãos? Eu acho que não tem ninguém rico aqui na igreja, né? De dinheiro. Nós temos as nossas condições para viver, né? Nós trabalhamos, nós lutamos, nós corremos atrás, nós pegamos o FGTS, né? Nós pegamos o acerto, fazemos ali, né? Uma poupança, um caixa. Mas nós não podemos achar que aquilo que nós temos de material, de bem, é o suficiente para nós. Que é a única coisa que nós temos que se importar. Não. Nós temos que procurar viver qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E essa igreja aqui, meus irmãos, existia alguns irmãos ali que eram ricos, bem de vida, que para eles não precisavam de nada, mas precisam de Jesus, amém? Precisam de transformação, precisam de paz, irmãos. E muitos hoje que nós já conhecemos, entrando em depressão, atores famosos, que falta na vida deles? Falta Jesus, falta mudança de vida. Zaqueu, ele era infeliz, irmãos, quando ele sobe naquela árvore para ver Jesus. Ele queria mudança na sua vida, porque ele já ouviu falar muito de Jesus. Agora eu quero ver Jesus passar. O carcereiro, lá em Atos capítulo 16, no versículo 29 e 30, ele também era infeliz. Ele poderia ter suas condições, estava bem empregado, né? O carcereiro hoje é se comparado a um agente penitenciário, né? Aquele que fica tomando conta dos presos, né? Então ele recebia periculosidade, um salário alto, mas ele era infeliz. Ele não tinha paz. No primeiro ato de derrota na vida dele, vou perder meu emprego, eles vão me matar, eles vão me crucificar, porque eu deixei os presos fugir. Mas Paulo e Silas estavam lá, e abriram os olhos dele, e trouxe paz para a vida deles. Então não é o dinheiro, irmãos, não é a riqueza, não é o bem material, nada disso traz felicidade. Traz conforto, né? Traz descanso, né? Quantos tem hoje uma casa na praia que, agora eu vou poder viajar, vou lá para minha casa? É descanso, férias, né? Quantos têm a sua casinha, né? Quantos estão aí tendo condições de pagar um plano de saúde? Porque lutou, batalhou, né? Tem seu carro, né? Eu estou pagando um carnê desse tamanho, mas vai dar certo até o final, 48 vezes. Irmãos, condições, mas isso não traz alegria, isso não traz felicidade, ao ponto de levar para você ao céu. Mas o que traz alegria é Jesus na sua vida. Imagina, irmãos, uma pessoa tendo condições de vida e tendo Jesus, o encontro, né, na sua vida, essa imersão, né, esse mover do Espírito. Olha a alegria que estava faltando na casa dessas pessoas. Amém? Versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Irmãos, não é para a igreja pagar nada em espécie para ninguém. Não é para você pegar o envelope e dar um alto valor em troca da sua salvação. Primeiro, a salvação é pela graça. A salvação partiu do Senhor Jesus. Ela não vem de nós, é dom de Deus. A ideia que você
foi salvo pela graça. Compre a ideia, abrace que Jesus morreu na cruz para te salvar. Compre a ideia que nós não temos nada, mas com Jesus nós temos tudo. Amém? Irmãos, o galardão é o salário, né? Aquilo que você trabalhou para receber, né? Hoje você trabalha numa empresa, hoje você trabalha em uma casa, hoje você trabalha por conta própria. Se você faz o seu serviço, seja autônomo, seja de carteira assinada, você merece o seu salário, né? E ainda assim, muitas das vezes você tem dificuldade, às vezes para receber um salário, né? O acerto está vindo errado, mas você tem direito. A vida espiritual também é assim. A graça de Deus é de graça. O galardão é através das obras, é através daquilo que você faz, é o seu ato de justiça, as vestes brancas, na qual o Senhor fala no livro de Apocalipse. É aquilo que nós temos que fazer para vivermos espiritualmente na presença do Senhor. Amém? Irmãos, o versículo 18 fala, né, sobre essas vestes. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Irmãos, naquele tempo, a igreja em Laodiceia acreditava que se possuísse vestes caras, ela estava bem vestida diante do Senhor. Quando na verdade ela se encontrava nua espiritualmente, né? Não é a roupa, né? Mas é a língua, não é isso? Não é o sapato novo, o mais caro, não. É a sua vida com o Senhor espiritualmente. A igreja em Laodiceia estava cega diante das realidades espirituais. Se preocupava com o exterior. As pessoas passavam diante da igreja, diante dos irmãos, e viam aquelas pessoas bem vestidas, bem de vida, mas diante do Senhor, ele estava a ponto a vomitá-las, porque a sua vida espiritual estava nua. O apóstolo Pedro, irmãos, estava nu diante do Senhor quando ele negou. O Senhor Jesus o alertou, Duda. O Senhor Jesus o alertou. Pedro, você vai me negar 3 vezes. E ele faz aquela declaração de amor, de entrega. Eu não, por ti eu darei a minha vida. Jesus avisou a Pedro. Mas ele estava o que? Nu ainda, espiritualmente. Ele ainda não tinha se encontrado com o Senhor, a ponto de negar Jesus. Se arrependeu depois que Jesus foi até ele. Irmãos, quando Jesus vai até Pedro, Jesus poderia deixar Pedro de lado. Pedro me negou, vou caçar outro. Mas o Senhor sabia da importância daquele homem para o anúncio do Evangelho, irmãos. Nós não podemos descartar ninguém. Nós não podemos deixar ninguém abandonado. No primeiro momento de dificuldade, nós temos que levar uma palavra, nós temos que dar um suporte, nós temos que orar e nós temos que buscar o Senhor em oração e levar a essa pessoa a reconhecer que ela deve amar a Jesus. Porque ele falou isso com Pedro. Pedro, tu me amas? Perguntou justamente 3 vezes. Pedro nega 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, meus irmãos, a igreja em Laodiceia se encontrava nua espiritualmente. Mas em todas as igrejas, irmãos, da Ásia, o Senhor Jesus, ele dá uma oportunidade de mudança e arrependimento. Amém? Cristo oferece a todos essa condição do ouro espiritual, né? De vestes brancas celestiais. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Irmãos, o Senhor Jesus, ele dá essa condição.
Quando nós somos disciplinados, quando nós somos corrigidos, né? Qual que é o objetivo da disciplina do Senhor? Qual que é o objetivo da disciplina dos pais, né? Dos avós, né? Hoje eu vejo que os avós, né? Eu vejo em casa mesmo, né? Os avós não corrigem os netos como corrigiam os filhos, né? Hoje é diferente, né? Eu falo assim com a Duda lá em casa: Duda, se fosse o meu tempo, meu braço estava inchado. Hoje é mais o diálogo, não pode fazer isso, né? Uma palavra mais forte, a criança já sente, já baixa a cabeça, já começa a chorar, né? O Senhor Jesus, quando Ele corrige, a disciplina dele é para quê? É para o nosso aproveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha o que diz Hebreus, irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Nós não devemos, irmãos, deixar de corrigir, não. O tio deve corrigir o sobrinho, a sobrinha. Os avós devem corrigir os filhos, né, os netos. Tem que corrigir, né, para crescer, né, melhor. Hoje nós encontramos aí muitos adolescentes, né, na rua, de madrugada, né? Ontem estava tendo aquela bagunça, ainda está tendo, né? Não tive interesse nenhum de ver. Deu 1h da manhã, a janela vibrando, bum, bum, bum. O quê? Eu vou dormir. Amanhã eu tenho que ir para a escola bíblica. Fechei, virei para o canto e dormi, né? A Dudinha não dormiu, né? Por causa do cheiro das bombas que jogaram, né? O gás ali. Então, irmãos, existem muitos adolescentes que podem até ter sido corrigidos pelos pais aí, mas não estão crescendo na presença do Senhor, né? Para ver uma transformação, mudança. Quantos adolescentes que estão aí, que falam com os pais: ó, vou para casa da minha amiga, mãe, vou dormir lá, né? Eu quero estudar com ela, né? Tá de férias, né? Mas as férias são poucos dias, e antes das férias? E todo mundo perdido aí de domingo aqui no bairro, não sabe onde que estão. Domingo passado, uma menina ali em cima ali, perto da quadrangular: onde que eu tô? Eu não sei chegar em casa, eu perdi meu celular, perdi as minhas amigas na festa, perdida. Se ela não sabe onde que ela mora, não sabe nem onde chegar, imagina eu. Irmãos, olha o que diz aqui o versículo 10, Romanos capítulo 12, versículo 10. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. É necessária a correção, irmãos. Quando o Senhor nos corrige, é para que possamos participar da sua santidade, né? Uma vez que nós estamos errando, né? Estamos falhando diante do Senhor, vai ter um momento que você vai cair em si, e ninguém está perdido, irmãos. O Senhor nos dá uma oportunidade. Ele fala aqui no versículo, né? Arrepende, né? Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se, porque o Senhor sabe das qualidades, sabe da importância que cada um tem para o seu reino. Amém? Olha o que diz o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Como nós havíamos falado desde o início, um versículo que traz dois sentidos para a igreja. Uma exortação individual. Às vezes você está fraco na fé, desanimado, né? Acha que o Senhor te abandonou, né? Joga a culpa tudo no Senhor. O Senhor está batendo na sua porta hoje. E se você ouve a voz do Senhor, Ele vai entrar e fazer uma mudança na sua vida. Ele vai dar força para você levantar dessa cama. Ele vai te dar energia
para você poder lutar contra as ciladas de Satanás. Ele vai te dar força para você não se conformar com este século. E ele traz também, irmãos, esse sentido coletivo para a igreja, da comunhão, do crescimento, do avivamento, do renovar. Nós precisamos renovar, irmãos. Nós precisamos nos avivar e não aceitar situações que façam que a igreja venha cair, como aconteceu em várias igrejas aqui da Ásia. A igreja modelo da Ásia, aquela igreja que nós estudamos pela manhã, que é a igreja de Filadélfia, né? Que Jesus ele fala, lá no versículo 10, Apocalipse 3:10, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Esse abrir a porta, irmãos, faz com que a igreja hoje, né, o Senhor Jesus nos guarde no dia da provação. Amém? Jesus ele vai falar em João 9, versículo 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no seu coração, eu sou a luz que vai te guiar. Mas quando a luz apaga, irmãos, não tem jeito. Outro dia aí o Bruno mandou uma mensagem para mim. Tem luz aí? Tem luz aí? Né? Que é assim, né, irmãos? A luz no bairro quando acaba é por parte. Acabou lá embaixo, a rua 1. Mas lá em cima tem. Falei, não, Bruno, aqui tem luz. Tô achando que você não pagou a conta. Tive que falar isso, né, irmão? Eu não aguentei. Mas a CEMIG estava mexendo pro lado de lá. Sem luz, irmãos, nós não conseguimos fazer nada. Chega à noite, apaga tudo. Se você não tiver luz, você bate cabeça, você cai. E assim também é o Senhor Jesus. Enquanto Ele estiver na sua vida, Ele é luz. Mas quando você resolve apagar essa luz, você fica na escuridão espiritual. Jesus, Ele faz a diferença na vida dos seus servos. Amém? E o versículo 21 e o versículo 22 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A promessa para o cristão fiel: o Senhor compartilha conosco o seu trono. Somente aqueles que têm uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que Deus possa abençoar.